Voltamos com o programa Justiça do Trabalho na TV, hoje entrevistando o juiz e professor Ingo Wolfgang Sarlet sobre a dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais sociais. Professor Ingo, qual o conceito que o senhor considera mais apropriado à dignidade da pessoa humana? Esse conceito é um conceito em construção, é difícil de conceituar e também pergunto se o conceito de dignidade da pessoa humana é um conceito universal. Poderíamos começar a responder pela última parte da pergunta. Certamente hoje está havendo quase um consenso universal no que tange a ideia de que a dignidade da pessoa humana deve ser algo respeitado. Certamente isso não é mais um conceito estranho a praticamente nenhuma ordem jurídica, nem mesmo a nenhuma ordem política e social. Agora, com certeza há muitas distinções, especialmente em função do próprio multiculturalismo, das próprias diferenças agudas entre sistemas políticos, sociais, econômicos e culturais. E é por isso também que a dimensão histórico-cultural e, portanto, também sempre, de algum modo, relativa da dignidade da pessoa humana é inerente à própria construção de um conceito. E certamente é um conceito com vários outros conceitos em permanente construção. Dentro desses consensos básicos, poderia apontar dois. Hoje, pelo menos no mundo ocidental, há um consenso em relação ao fato de que um dos conteúdos mínimos da dignidade da pessoa humana é a vedação categórica de tratamentos desumanos, cruéis e degradantes da pessoa sobre outras pessoas. Certo. Um outro consenso que tem se estabelecido é que a dignidade da pessoa humana também envolve uma garantia mínima de proteção social, de condições materiais para uma vida saudável, uma vida com dignidade. Portanto, ela também tem um ponto de contato forte com os chamados direitos sociais. Certo. Não lhe parece, no mínimo, estranho e até contraditório que a aplicação da pena de morte, desde que operacionalizada dignamente, né, como é prática, como, por exemplo, nos Estados Unidos, injeção letal, eletrocutamento, por exemplo, que não seja considerado, naquele contexto, né, onde é aplicado, atentatória à dignidade da pessoa humana? Com certeza, isso decorre em boa parte também da distinção, que também é correta, mas não a este ponto, tá, entre os direitos à vida e o próprio direito à proteção e promoção em respeito à dignidade da pessoa. Dignidade da pessoa humana e vida não são a mesma coisa. Tá? Até porque nós temos situações onde se discute hoje a eutanásia como uma forma justamente de sacrificar a vida, ou seja, deixamos a pessoa morrer, mas para que ela pelo menos tenha vivido com um mínimo de dignidade. Então, no fundo, nós sempre vamos ter uma espécie de tensão entre vida e dignidade, mas com certeza essa prática de legitimar certas formas de executar a pena de morte como sendo dignas e outras como sendo indignas é bastante questionável. Até mesmo nos Estados Unidos há muitas críticas em relação a isso, porque ao se matar a pessoa, estaria-se, na verdade, inviabilizando o próprio exercício da dignidade e o reconhecimento da dignidade, enquadrando a vida como até mesmo substrato vital para que a pessoa possa ser tratada e encarada com dignidade. Existe alguma hipótese, e aí eu gostaria que o senhor exemplificasse, em que o princípio da dignidade humana pudesse ser, digamos assim, relativizado? Ele não é relativizado como tal. Quando eu falo, e na própria obra que eu tenho sobre isso, que existe uma dimensão relativa na dignidade da pessoa humana, é no sentido de como princípio jurídico, e tratando-se de um conceito aberto, a Constituição nem a lei dizem exatamente o que é a dignidade da pessoa humana, nem que ela consiste. Então isso sempre vai ser tarefa do legislador, do juiz ao aplicar a dignidade. Então a decisão final sobre o que é a dignidade da pessoa humana e qual conduta a viola ou não viola, acaba sendo uma decisão de pessoas em relação a outras pessoas. Sim. E a própria definição do conceito de dignidade da pessoa humana e de aquilo que viola ou não viola a dignidade da pessoa humana acaba também sendo uma espécie de relativização da dignidade da pessoa humana. Tanto é que nos Estados Unidos, na Suprema Corte, execução por injeção letal e eletrocutamento não viola a dignidade, execução por enforcamento viola a dignidade. Em outros lugares, sequer o detetor de mentiras, que é permitido nos Estados Unidos, é permitido. A Alemanha, por exemplo, considera inconstitucional o uso do detetor de mentiras por violação da dignidade.
Como está a nossa Constituição Federal no tocante aos princípios fundamentais, que tem por objetivo esse embasamento dos direitos e garantias fundamentais? A nossa Constituição é uma Constituição bastante moderna e porque ela já seguiu, digamos assim, uma trajetória que vem desde a Declaração da ONU de 1948, desde um constitucionalismo democrático social já iniciado antes da Segunda Guerra Mundial, mas, digamos assim, difundido e implementado com todo o vigor após a Segunda Guerra Mundial, também em muito boa parte por causa da Segunda Guerra Mundial, dos seus malefícios. A Constituição brasileira já resgatou no seu texto praticamente todos os grandes princípios que o direito constitucional hoje e o direito internacional também dos direitos humanos consagram, o que faz dela uma Constituição bastante rica e bastante, repito, moderna nesse ponto de vista. O problema é a distância entre o que está escrito e a aplicação. Com certeza, mas isso não é só um problema brasileiro. Pelo contrário, se percebe também que a partir da Constituição de 88, com todos os problemas sociais e econômicos que nós temos, o papel do Poder Judiciário, do Ministério Público, os avanços ocorridos em uma série de setores também se deveram, não apenas obviamente, mas também se deveram à possibilidade de se fazer efetivar via judicial certos direitos e garantias que antes o eram com muito mais dificuldade ou às vezes nem eram. Já na linha do que o senhor abordou agora, eu pergunto como estão se posicionando os tribunais brasileiros na aplicação do princípio da dignidade humana para a solução das controvérsias que tem que julgar. Tem crescido muito o número de decisões que têm feito uso da dignidade da pessoa humana como fundamento das suas decisões. Isso é positivo, no balanço geral certamente é positivo, mas obviamente também temos tido algumas situações de exagero. Muitas coisas são, digamos assim, subsumidas à dignidade da pessoa humana que não se sustentariam realmente como sendo violações da dignidade. Muitas vezes uma violação de um direito fundamental específico não significa necessariamente uma violação da dignidade da pessoa humana. O senhor poderia exemplificar? Um exemplo clássico, o direito de liberdade. Se a liberdade pessoal fosse equivalente à dignidade da pessoa humana, se houvesse uma... É claro que ela é fundada na dignidade da pessoa humana e a própria dignidade está vinculada à liberdade, essencialmente. Mas não é qualquer restrição da liberdade que implique uma violação da dignidade da pessoa humana. Caso contrário, qualquer prisão sempre seria uma violação da dignidade da pessoa humana. Então, ou nós admitimos que a prisão, por mais justificada que seja, é uma violação da dignidade da pessoa humana e, portanto, não seria possível, ou nós admitimos que uma prisão, desde que preservados as condições mínimas de dignidade do preso, os seus direitos básicos, assim por diante, a prisão é sim uma forma legítima de restringir a liberdade, eventualmente para garantir outros direitos. Então, é possível imaginar que nem sempre uma violação de direito fundamental ou alguma coisa ilícita seja uma violação da dignidade da pessoa humana, até para preservar esse valor essencial da dignidade da pessoa humana, até em homenagem à dignidade da dignidade da pessoa humana, nós não podemos esvaziar esse conceito, banalizando ele, aplicando de forma praticamente sem limitação nenhuma a qualquer situação. Professor, nós concluímos o segundo bloco, voltamos em seguida, após um rápido intervalo.